Na Era do Espírito. Bom dia, caros irmãos e irmãs que nos escutam. Eu sou a Mara Rúbia, trabalhadora do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E nessa manhã eu trago a mensagem 151 do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel, para nós refletirmos. Essa mensagem se chama A Maledicência e ela está centrada dentro de um versículo da carta de Tiago e diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. A carta de Tiago é muito interessante de ser analisada. Ela é uma carta única e ela se chama, ela é classificada como uma epístola universal. Isso por quê? Porque, diferente das cartas paulinas, a carta de Tiago, como de outros apóstolos, elas eram cartas direcionadas a todas as igrejas, a todos os cristãos. Elas eram lidas em uma igreja, passadas a outra, lidas, estudadas, e estão até hoje aí, sendo direcionadas a todos nós, espíritas, cristãos, que desejamos seguir as recomendações do Cristo. Então, as cartas paulinas, elas tinham já um propósito mais direcionado. Elas se direcionavam a uma igreja, à resposta de algumas questões trazidas, ou até por algumas pessoas, e não tinham essa circulação universal, esse propósito, apesar de também ser muito importante estudá-las e compreendê-las com a atualidade que elas têm. A carta de Tiago, ela foi escrita em grego e ela foi destinada aos judeus recém-convertidos ao cristianismo. Também os estudiosos da carta de Tiago falam que ela se encontra organizada em 3 eixos, convidando as pessoas a suportar as suas provações, as suas privações, também buscar a sabedoria pelo entendimento profundo dos ensinamentos do Cristo e, é claro, viver de acordo com a fé. E esse versículo, que trata sobre se falar mal dos outros, é uma das recomendações para se viver de acordo com a fé. Então, a carta de Tiago é trazida aqui por Emmanuel, que começa a mensagem nos alertando que muitas vezes devemos chamar os nossos irmãos a um diálogo fraterno, amoroso, privado, para que seja ele orientado, aconselhado, a fim de evitar de permanecer agindo, trabalhando, organizando as suas tarefas da maneira que ele está organizando. E essa corrigenda, ela se torna necessária, mas sobre alguns princípios que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, chamado Bem-aventurados os que são misericordiosos, vai nos dizer sobre a indulgência, nos ensinar sobre o perdão, sobre a paciência, sobre tudo aquilo que é necessário se ter cultivado dentro de nossos corações quando nos dirigimos aos nossos irmãos, em qualquer situação, mas também, principalmente, necessariamente, quando nos colocamos no propósito de auxiliá-los, de esclarecê-los, de aconselhá-los para evitar o mal que está sendo praticado. E é nesse sentido que no final desse capítulo 10, São Luís responde 3 questões, a 19, a 20 e a 21, a respeito se podemos ou não podemos, ou quando podemos, chamar a atenção de um irmão, fazer com que ele deixe de praticar o mal que está sendo praticado. E aí é claro que São Luís nos orienta e, resumidamente, ele nos convoca a utilizar do princípio da caridade para fazer essas orientações. Porque os sentimentos que nos levam a essa orientação, a esses conselhos, é o que realmente vai fazer efeito para que aquela pessoa modifique o seu comportamento. Afinal, como diz o irmão do Frete nesse mesmo capítulo, no item 18, ele nos convoca a essa reflexão. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Portanto, como diz Emmanuel, é sim necessário que enquanto mãe, enquanto pai, enquanto responsável de um trabalho, enquanto coordenador de uma atividade, seja lá no mundo do trabalho, na casa espírita, aquele que tem essa responsabilidade deve fazer as orientações, chamar a atenção
quando necessário, mas de forma indulgente, misericordiosa, lembrando que nós mesmos somos falhos e temos várias dificuldades. E é nesse sentido que Emmanuel vai tratar da maledicência, que é outra coisa, nada relacionado a essa orientação caridosa. Diz Emmanuel que qualquer mal não merece ser comentado, porque cada vez que ele é comentado, ele só cresce. Ele cresce nas pessoas que continuam comentando a respeito daquilo, no pensamento, nas energias que são geradas em torno daquilo, e dessa forma, nós que criticamos o mal de fulano e ciclano, estamos também praticando o mesmo mal e ajudando a ele se enraizar, a crescer dentro desse contexto que nós supostamente, julgamos equivocado. Então, na vida em comum, seja onde estivermos, na nossa família, no nosso trabalho, na rua, onde quer que seja, a gente precisa sempre buscar o bem. Porque o que nos cabe fazer diante do mal observado? Nos inspirar em Jesus, nosso guia e modelo, e buscar auxiliar de maneira que aquele mal se extingua e não que ele se multiplique. Daí, de nada serve o comentário. Fala para esse, para aquele, para o fulano, para o ciclano, o que está se passando, o que se passou. Mesmo os noticiários que observamos aqui e acolá, do que serve falar a um e a outro sobre fatos que já são, por sua natureza, tristes, lamentáveis, infelizes. Nós não colaboramos. Se desejamos a paz, devemos cultivar a paz nos nossos pensamentos, em nossas orações e também, comentando as coisas edificantes que estão buscando solucionar os problemas e não os problemas em si. Por isso, o nosso querido Emmanuel vai nos lembrar que toda vez que falamos mal, o que nós fizemos é render homenagem aos nossos instintos inferiores, ou seja, a tudo aquilo que Tiago fala com muita propriedade, que nós deixamos de observar a lei, de viver a lei de Deus, os ensinamentos de Jesus, para querermos nos tornarmos juízes, enquanto o único juiz, o único que pode realmente julgar os nossos atos seria Deus. Então, nós não somos mais aquele que cumpre a lei, mas aquele que tenta considerar-se acima destas leis. Então, quando rendemos homenagem a esses nossos instintos inferiores, a esse nosso orgulho, a nossa vaidade, ao nosso próprio egoísmo, nós estamos nos retirando dessa condição de colaborador de Jesus, daquele que semeia a paz, que semeia o bem e que promove o bem onde quer que esteja. Por isso, ao final, Emmanuel vai nos falar que a maledicência é um tóxico sutil, ou seja, algo que em pequenas gotas, no dia a dia, aqui e acolá, vai minando a saúde, primeiro de nós mesmos, depois daqueles que estão ao nosso redor. Porque ao falarmos mal de alguém ou de alguma coisa, ao destacarmos o mal que está no mundo em nossas conversações, nós vamos influenciando os outros irmãos a continuar esses comentários. E muitas vezes aquele que está praticando algo equivocado, ele o faz por ignorância, por não estar sendo bem orientado. E ao ser atingido por essa maledicência, ele desanima, ele se revolta e ele não vai a praticar o bem que poderia praticar. Por isso, esse tóxico sutil, ele vai nos fazendo gradativamente uma contaminação. Primeiramente em nós mesmos, depois em torno de nós e finalmente nas atividades que deveriam ser corrigidas para bons resultados gerar. Por isso, Emmanuel vai dizer que é uma tolice praticar maledicência, porque isso só nos afasta de nós mesmos, das leis divinas, nos tornamos não colaboradores do Cristo e mais adiante estamos assim cavando a nossa tristeza e a desarmonia que nenhum de nós desejamos. O último versículo da carta de Tiago diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, a doutrina, o próprio Cristo, Tiago e tantos outros mensageiros do bem sempre nos convocaram à palavra que educa, que consola, que orienta, que esclarece, mas nunca a palavra que denigre, que impeça o crescimento do nosso irmão e de nós mesmos. Portanto, façamos da nossa palavra uma mensagem de luz, de amor, de paz a todos e ao mundo que todos nós desejamos que seja mais feliz. Muito obrigada por sua atenção e que a paz de Deus permaneça conosco. Na Era do Espírito.